A mulher e o sexto sentido, todas têm poderes paranormais, casos fantásticos de vidência e premonição. Começar o capítulo 3. Depressa, pule da cama. Quase que se poderia dizer posteriormente, isto foi puro acaso, mas existe mesmo tantos acasos, principalmente tão significativos e não raro decisivos na salvação de vidas? Pergunta. Tratava-se de um importante contrato, um projeto de milhões. Gerlinde Graff, a decoradora de 27 anos de Wuppertal, viajara para a colônia, registrando-se num dos belos hotéis antigos. Fora deitar cedo, a fim de poder apresentar seu projeto no dia seguinte, com o corpo e a mente bem descansados. No meio da noite, por volta das 2 horas, ela acordou de repente. Ela acendeu a luz, olhou para o relógio e apurou o ouvido. O que teria me despertado? Pergunta. Admirava-se ela diante do silêncio reinante. Então ela ouviu nitidamente a voz alta do pai, que dizia em tom urgente: depressa, pule da cama. Ela se impressionou tanto que não hesitou um instante, afastou o cobertor e levantou. No mesmo segundo, o tampo de ferro fundido no sistema de ventilação caiu da parede, precipitando sobre o travesseiro, exatamente no local onde Gerlinde Graff estivera deitada instantes antes. Sem aquele estranho aviso, ela teria morrido sem acordar. Gerlinde Graff estremeceu da cabeça aos pés. Não acreditava em fantasma, nem em vozes do além, ou coisas semelhantes. Além disto, seu pai não estava morto, estava vivo, não poderia ter aparecido, ou poderia? Pergunta. Mas o que fizera acordar? Pergunta. Não ouvira distintamente a voz do pai? Pergunta. A arquiteta decoradora dirigiu-se ao telefone e ligou para o pai. Ora veja, parece transmissão de pensamento, riu ele. Cheguei em casa há poucos minutos. Pensei em você, imaginando se conseguiria dormir com toda essa excitação. Os pensamentos do pai teriam chegado até a filha adormecida? Pergunta. Ele a teria alertado? Pergunta. Houve de fato uma aparente ligação, mas Gerlinde Graff deve sua salvação a si própria, às suas próprias forças mentais. Mesmo sem lembrá-lo conscientemente, a jovem deve ter percebido a ameaça antes de adormecer. A moderna psicologia sabe que todos nós vemos, ouvimos e sentimos muito mais do que sabemos. Nossa consciência é incapaz de registrar todas as impressões que a assaltam, mas a mente registra e reage de acordo. A propaganda explorou amplamente tal descoberta nos Estados Unidos, até a prática ser proibida. Era a conhecida propaganda subliminar. Mostrava-se, por exemplo, no cinema ou na TV. Por uma fração de segundos, um espumante copo de cerveja aparecia por tão pouco tempo que ninguém chegava a vê-lo. A imagem passava depressa demais para que os olhos a captassem. Porém, de alguma maneira, parecia ser vista pelos espectadores, pois sempre que esta propaganda era mostrada, muitos deles sentiam sede de repente e iam à geladeira para apanhar uma cervejinha. Quantas dessas impressões nos invadem continuamente sem que percebemos alguma coisa? Pergunta. Quantas reações nossas, sem explicação natural, têm origem em percepções inconscientes como esta? Pergunta. Ninguém saberia dizer, mas uma coisa é certa. Mulheres ouvem, veem e sentem melhor estas impressões do que os homens. Em consequência, elas sabem mais, agem frequentemente com maior acerto. É mais comum estarem prevenidas de antemão. Cientistas coletam muitos milhares de exemplos. A cientista americana Louise Rini, mulher do famoso parapsicólogo Rini, estudou a fundo tais avisos, coletou e analisou mais de 1.300 casos pertinentes. Também o Dr. Hans Bender
professor de Freiburg, diretor do Instituto para Áreas Limítrofes de Psicologia e Psicohigiene, relata muitos casos de pasmosmos pressentimentos, sonhos proféticos e clarevidentes e avisos inexplicáveis. Há mulheres que sabiam de repente que números seriam sorteados na próxima extração da loteria. Estudantes previam na noite, antes de importantes exames, as questões da prova. Uma camponesa urgentemente necessitada de dinheiro começou a cavar sem motivo debaixo de um arbusto de tilha, dando com um tesouro enterrado. Estava oculto naquele local há séculos. Uma moça totalmente desesperada pretendia acabar com a vida. Já estava sobre a ponte, fitando a água lá embaixo. Então viu nela a imagem de um rapaz que lhe dizia: "Estou te esperando." 4 semanas mais tarde ele encontrou realmente o rapaz, com os mesmos cabelos louros, os mesmos olhos e o mesmo bigodinho da imagem avistada na água. Ou o caso da vendedora do ranch. Ela viu uma carruagem em sonhos. Na boleia sentava-se a morte. Esta se virou para trás, gritando: "Ainda há um lugar vago aqui atrás." Quem não se assustaria com tal premonição? Perguntando o que significaria? Pergunta. Porém a moça esquecera o sonho. Ao dirigir-se para a parada do bonde na manhã seguinte, conforme fazia todos os dias, o bonde em que ia embarcar estava lotado além de sua capacidade. No entanto, mais pessoas tentavam conseguir um lugar, empurrando e reclamando. A vendedora hesitou. Devia forçar passagem naquele aglomerado ou esperar o próximo bonde? Pergunta. Enquanto resolvia, o condutor gritou impaciente: "Ainda há lugar vago aqui atrás." A mesma frase ouvida em sonho durante a noite. Atônita, a vendedora não conseguiu mover-se do lugar. Os transeuntes a fitavam intrigados diante daquela insólita atitude. O condutor deu sinal e o bonde arrancou. A vendedora preferiu usar o trem suburbano, chegando em seu local de trabalho. Soube que o bonde no qual ia viajar se acidentara. Havia muitos feridos e até mortos. O que teria pressentido aquela moça na noite que precedera o acidente? Pergunta. Ou quem lhe teria transmitido o aviso? Pergunta. Existe uma lembrança do futuro? Pergunta. Os físicos, cientistas sóbrios e objetivos, que normalmente não se ocupam com ocorrências incompreensíveis como esta, dizem agora: é possível que tenhamos em breve uma explicação muito natural para este pré-conhecimento. Elaboraram uma teoria que, em síntese, consiste no seguinte: minúsculas partículas físicas mais velozes do que a luz, os chamados tachyons, adiantam-se de alguma maneira ao tempo. Portanto, quem as recebe toma conhecimento de fatos que só acontecerão muito depois. Quase se poderia dizer: o receptor delas se lembra do futuro. Assombrações, bruxas e o tocador de gongo. Peculiarmente, os dons supranormais das mulheres variam conforme a localização geográfica. Ver assombrações é muito comum em Westfália, na charneca de Lunenburg, na região de Münster e na Frísia Oriental. Nessas regiões, a premonição ocorre com frequência, segundo atesta o professor Hans Beder. Algumas ainda crianças, mas principalmente meninas adolescentes, veem um sinal de morte em outras pessoas. São capazes de anunciar com firme convicção: este homem vai morrer dentro de uma semana. Muitas destas previsões foram documentadas sem possibilidade de erro.
foram registradas por testemunhas antes que a previsão se cumprisse. Na província de Algarve, principalmente em vales remotos, castigados por nevoeiros e invernos prolongados, as curandeiras e bruxas proliferam. São mulheres que removem verrugas com rezas, que curam a minoria, que curam e minoram males mediante a imposição das mãos e a recitação de versículos mágicos para reforçar suas benzeduras. Tanto na atualidade quanto outrora, são muito solicitadas por enfermos e desenganados pelos médicos. Às vezes exercem igualmente a função de adivinhas e clarividentes. Nas ilhas diante do litoral norte da Alemanha, as mulheres avistam o chamado tocador de gongo. Ele anuncia a morte de um marinheiro ou pescador. A médica e psicóloga doutora Hans Gimmelin, de Wickenfeld, relata seu encontro com o tocador de gongo. Ele é conhecido há séculos em Fall. Eu próprio me defrontei 3 vezes com ele. Uma vez foi nos últimos dias da guerra, num dia quente, por volta do meio-dia, no piso de pedra em volta de uma casa de campo frísia. Surgiram de repente grandes pegadas úmidas. Elas seguiam na direção da porta principal. Esta se abriu com estrondo. Havia 2 ou 3 pegadas no vestíbulo. A dona de casa veio ver porque a porta se abrira. Vendo as pegadas, ficou pálida e exclamou: Deus tenha piedade de mim, meu marido se foi. Soube-se no dia seguinte que o navio do martírio fora realmente a pique e que ele morrera pouco depois das 12 horas. Certa vez, ao ver o tocador de gongo, apressei-me a ir buscar a máquina fotográfica. Fotografei as pegadas úmidas, porém nada apareceu nas chapas. Se tais dons parecem-te tornado mais raros atualmente, o fato pode ter uma explicação. Mulheres modernas receiam mencioná-los, temendo zombarias ou acusação de serem supersticiosas. A adivinha berliense Gabriela Hoffmann cita ainda outros motivos. De acordo com sua experiência, tal dom precisa ser cultivado desde a infância, a fim de não embotar. Gabriela Hoffmann está convicta de que quase toda criança é portadora dessas capacidades supranormais, muito naturais, semelhantes a algum talento inato para a música ou para o desenho. A adivinha afirma: outrora era comum ver em cada família pelo menos um membro clarividente, curandeiro ou capaz de detectar água em uma forquilha, com uma forquilha. Atualmente, quando surgem indícios desse tipo nas crianças, elas são severamente reprimidas por pais e mestres. A criança que relata um sonho, um pressentimento é avisada. Só gente biruta que nos inspira piedade fala coisas assim. Prontamente a criança desenvolve inibições que bloqueiam suas capacidades. Começa a desconfiar de si mesma, para a alegria dos pais. O pequeno vidente se enquadra rapidamente na normalidade, mas novamente um talento foi soterrado e subtraído à humanidade. Aliás, ambas as avós, um bisavó e um tetravó de Gabriele Hoffmann, exerceram o ofício de adivinhas. Portanto, para ela, isso era totalmente normal. Teria sido por isto que ela se tornou uma adivinha famosa? Pergunta. A dona de casa russa, Nina Kulagina, que é capaz de exercer uma grande força psicocinética. Durante um teste, verificou-se que as batidas de seu pulso chegaram a 240 por minuto e perdeu quase 2 kg de peso. A foto dela.
Chakutala, o gênio matemático de 6 anos de idade. Quando a criança manifesta algum talento menos suspeito, como por exemplo extraordinária aptidão musical, matemática ou linguística, o caso muda de figura. Então os pais exibem orgulhosamente sua criança prodígio em público, sem que lhe ocorra a ideia de que se pode tratar da mesma espécie de conhecimento evidenciado em predições ou na telepatia, e não inteligência autêntica. No fim da década de 60, foi apresentado aos professores e estudantes de matemática da Universidade de Mysore, na Índia, a menina Devi Chakutala. Esta criança conseguia calcular mais depressa do que um computador, feito que parecia bruxaria. Podia multiplicar entre si, em apenas 2 minutos, todos os números de 1 a 73, dando corretamente o resultado final. E isto sem lápis, papel nem calculadora de bolso. Em 1967, Chakutala mostrou seu excepcional talento em Nova York, diante de milhões de espectadores de televisão. Solucionou com vantagem de 6 segundos um problema matemático, proposto simultaneamente a ela e um computador, realmente assombroso. Consta que já foi o filósofo Sócrates. Dissera: acho que as obras dos poetas não são fruto de sua sabedoria, mas de uma força natural especial, de inspiração semelhante à de adivinhos e profetas. A mulher e o sexto sentido, todas têm poderes paranormais, casos fantásticos de vidência e premonição. Capítulo 4. A vidente do baixo Reno. A capacidade suprassensorial pode transformar-se numa carga sobre-humana, quase insuportável para uma mãe. Mas qual a mãe que não passou por momentos semelhantes? Kate Nielsen, de Greenfield, a vidente do baixo Reno, conforme foi apelidada, está sentada à mesa de jantar com os filhos. O ambiente está animado. As crianças, todas já adolescentes, disputam a primazia da atenção da mãe. Cada qual sente-se ansiosa por contar o que viveu naquele esplendoroso dia de verão. O que a aborreceu, o que a alegrou. A mãe escuta, compartilha da alegria dos filhos, faz uma ou outra pergunta. Enfim, a vida normal de uma família unida e saudável, reunida com a refeição em comum, para a refeição em comum. A mãe é depositária natural de todas as mágoas e desgostos, e ninguém se alegra mais do que ela quando tudo vai bem. A conversa fica cada vez mais animadora e sonora, entremeada de piadas. De repente, no meio do alegre palavreado, Dona Kate se imobiliza, com um olhar perdido ao longe, na distância, e depois ela pronuncia a frase que todos conhecem tão bem e temem. Aí está de novo, estou focalizando a imagem. Dona Kate vê algo que ninguém mais vê. Diante de seus olhos passa, como um filme, um acontecimento que ocorrerá futuramente. Kate cobre o rosto com as mãos e afunda na cadeira. Os filhos pedem: mãe, conte-nos o que viu. Quando Dona Kate abaixa as mãos, as crianças percebem que seus olhos estão cheios de lágrimas. A face da mãe detona intenso sofrimento. Jamais os filhos a haviam visto tão amargurada. Ah, meus filhos, lamenta-se ela. Por que tenho que passar por isto? Pergunta. Porque justamente eu? Pergunta. Não quero conhecer o futuro. As crianças levantam-se da mesa uma a uma, profundamente impressionadas. A mãe permanece sozinha com a trágica cena vista do filme. Seu filho Carlos trafega pela rua, principal de Krefeld, em seu pequeno carro. Agora alcança o cruzamento. Um carro vem disparado pela esquerda. Kate tapa os ouvidos, como se ouvisse realmente o estrondo da colisão. Ele vê Carlos morto por trás do volante e sabe:
ele perderá a vida num acidente. Mas quando? Pergunta. Porque ela tem que saber disto com antecedência? Pergunta. Haveria alguma possibilidade de evitar aquele trágico destino? Pergunta. Dona Kate busca em vão uma solução. Sabe apenas que não pode falar a Carlos sobre a visão, nem alertá-lo, e muito menos proibir de dirigir automóveis. Ele perceberia imediatamente que ela estava a par de uma informação muito grave. Ela não confiou seu segredo nem ao marido, mas unicamente a uma amiga íntima. E então começou o tempo da espera, de espera e de medo. Cada vez que Carlos sai de casa, ela estremece, despedindo-se dele como se fosse a última vez que o visse. A espera dura cinco intermináveis anos, anos terríveis. A desgraça acontece no dia 27 de fevereiro de 1971, exatamente conforme Dona Kate previra. Seu filho sofreu um acidente num cruzamento, morrendo instantaneamente quando um agente policial aparece em sua casa. Hesitando em dar a má notícia, Dona Kate diz apenas: já sei, meu filho está morto. E ela se sente quase aliviada. Qual a utilidade de tal dom? Perguntaríamos nós. No presente caso, só serviu para atormentar uma mãe durante 5 anos. Ela não pode alterar nada. Ou poderia ter alimentado seus receios até invocar o acidente. Ou poderia ter alimentado seus receios até invocar o acidente. Essas objeções são válidas. A relutância temerosa de muitas mulheres que recusam ver e ouvir fatos dessa natureza, suprimindo de imediato qualquer sensação, qualquer pressentimento ou intuição, é fácil de explicar. É mais simples levar a vida normal, desconhecer o futuro e não ter pressentimentos negativos. Em muitas circunstâncias, essa relutância poupa sofrimentos desnecessários. Todavia, é aí que se diferencia o adivinho ou clarividente autêntico do explorador. Os autênticos não buscaram tão duro ofício. Os autênticos não buscaram tão duro ofício. Sofrem com suas capacidades e só exercem por poder e ocasionalmente aproveitá-las para fazer o bem. Dona Kate Nissen tinha visões desde a infância. Sempre e novamente ela tentou refugiar-se numa vida normal e ignorar simplesmente seu talento, principalmente porque parecia não haver certeza absoluta de que o conhecimento ou o pressentimento correspondiam à sua capacidade real, ou se eram apenas ilusões. Por fim, Dona Kate teve que reconhecer que não se poderia fugir de si mesma. Também a visão profética da morte acidental de meu filho teve um sentido, diz ela. Minha relação com ele foi completamente diferente desde aquele dia. Passamos a compreender-nos muito melhor, a viver com maior intensidade. Quanta superficialidade nos foi poupada. E afinal, não se deve considerar a morte uma terrível catástrofe. Também não se deveria tentar tudo para impedir ou retardá-la. A morte é a passagem para uma nova vida. Portanto, a vida cumprida. Foi o que aprendi nestes 5 anos de espera. A mulher e o sexto sentido. Todas têm poderes paranormais. Casos fantásticos de vidência e premonição. Quando capitães de indústria procuram a mãe, sabendo de tais interligações, é de admirar que ministros e capitães de indústria vão buscar conselhos com a mãe. Que se apele para mulheres como Kate Nissen e Gabrielle Hoffmann antes de grandes e decisivas cartadas. O empresário precisa resolver. Por exemplo, se especializa sua tecelagem em seda ou em veludo. O que estará em voga no ano seguinte? Pergunta. Uma decisão da qual pode depender o futuro da firma e alguns milhares de empregos. Os técnicos deram seu parecer, o computador reuniu e analisou todos os resultados. Tudo que dependia de resoluções lógicas foi feito. No entanto,
As respostas ainda não são unânimes. O que é que o chefe deve fazer? Pergunta. Jogar cara ou coroa com uma moeda? Pergunta. Deve confiar na própria intuição ou será mais sábio e prudente interrogar sua mulher? Possuidora da intuição superior? Pergunta. Todo homem passou mais de uma vez por tal situação, a despeito de jamais confessá-lo, com receio de ser tomado por frouxo, dominado pela mulher. Porém, sempre é comprovado que ouvir a opinião de mulher dá bom resultado. Ela não precisa conhecer a complexidade dos detalhes. Às vezes ela diz coisas totalmente ilógicas e, no entanto, na maioria dos casos, acaba ficando com a razão. Olga Tchekova e o perigo do ilimitado. Olga Tchekova, a destacada atriz alemã de origem russa, possui acentuados poderes suprassensoriais. Na infância chegou a ter contato com a corte imperial russa e com o demônio Rasputin. Em seu livro Meus Relógios Andam em Sentido Contrário, ela conta como seu sexto sentido evitou muitos perigos à desgraça para sua família. Apenas uma vez ela deixou de escutar a voz interior e não levou a sério o aviso. Olga Tchekova sabia que sua filha morreria cedo em consequência de um acidente aéreo, e não só porque o fato lhe fora vaticinado por uma cigana através da leitura das palmas das mãos. Após os 40 anos de vida, sua filha correra risco no ilimitado. Não entendera muito bem a obscura alusão. Sempre me senti inquieta quando Ada embarcava num avião, escrevera ela. Na manhã de sua morte, quando tensionava viajar a Munique para Hanover, Ada disse à mãe: não consigo superar meu medo de voar. Apesar de me sentir bem em viagens aéreas, mas tenho uma sensação opressiva. A mãe implorou: pois então cancela esta viagem, pelo amor de Deus. Ada viajou e o avião caiu. A voz interior sabia. Quem fizer tais coisas é abominável aos olhos do Senhor. Sempre que acontecem fatos assombrosos, misteriosos e inexplicáveis, há uma mulher envolvida. Desde a antiguidade, em épocas e culturas em que a mulher habitualmente não tinha o direito de manifestar-se. Porém, quando a sabedoria dos homens acaba, eles recorrem aos conhecimentos subjetivos da mulher, aos seus poderes inatos. Moisés já determinara nas tábuas da lei: não haverá entre vós, povo judeu, ninguém que faça seu filho ou filha andar sob brasas, ninguém que se entregue à predição, às artes secretas ou à feitiçaria, nenhum exorcizador de espíritos, ninguém que interrogue almas mortas ou espíritos proféticos, nenhum invocador de mortos, pois quem fizer tais coisas é abominável aos olhos do Senhor. O Senhor, teu Deus, as afasta de ti por serem abomináveis. Pois os povos que subjugam dão atenção a adivinhos e álgeres. Porém o Senhor teu Deus não te permite isso, Moisés. O rei Saul e a espírita. Ele mandou persegui-la até se ver acuada a necessidade dela. Pois quando seus vizinhos filisteus invadiram o país com seus imensos exércitos, ele se apavorou, seu coração estremeu. Então Saul interrogou o Senhor. Porém o Senhor Deus não respondeu, nem através de sonhos, nem através de oráculos dos sacerdotes, nem por meio de profetas. E Saul disse a seus servos: busquem uma mulher que invoca o espírito dos mortos. Visitarei esta mulher a fim de interrogá-la. Os servos informaram:
Existe uma mulher assim, em Dó. Ela invoca o espírito dos mortos. Saul se disfarçou, vestiu roupas comuns e foi procurá-la, Samuel. O rei encontrou a mulher, depois de jurar solenemente que nenhuma punição se abateria sobre ela. A mulher estabeleceu contato com o falecido profeta Samuel, mas a mensagem do além não era nada animadora. Saul soube que seria derrotado no dia seguinte, o que perderia a vida junto com seus filhos. E foi o que aconteceu. Na luta contra os filisteus, Saul foi gravemente ferido por uma flecha. Para não cair vivo nas mãos dos inimigos, precipitou-se sobre a própria espada. Os filhos pereceram ao seu lado. Também o Novo Testamento cita várias vezes mágicos, feiticeiros e adivinhos, relatando que ocasionalmente chega a dizer a verdade. Para os judeus tradicionais e para os primeiros cristãos, tais magos e videntes estavam possuídos por um mau espírito, que arremedava Deus a fim de semear confusão. Paulo e a adivinha impertinente. Certa ocasião, o apóstolo Paulo passou por um acidente bastante doloroso por causa de uma adivinha. A mulher o seguiu durante dias, clamando em voz alta: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação. A mulher, segundo diz o Atos dos Apóstolos 16:16, era uma escrava possuidora de dons proféticos, que trazia grandes lucros a seu senhor com sua atividade divinatória. A atitude da mulher irritou sobremaneira o apóstolo. Afinal, tratava-se de uma pagã. Se a despeito disso reconhecer a verdade, existia algo de irregular. Paulo considerou aquilo feitiçaria e influência demoníaca. Sumamente irritado com o estardalhaço que a mulher fazia, Paulo a encarou, intimando o mau espírito que a dominava. Em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que deixes este corpo. O exorcismo deu resultado. A partir daquele momento, a escrava perdeu seus poderes. Seu dono se considerou prejudicado com a cessação dos abundantes lucros e apresentou queixa contra Paulo e seu companheiro Silas diante das autoridades de Filipos, localidade onde vivia. Paulo e Silas foram publicamente açoitados na praça pública e depois encarcerados. No decorrer da noite, Filipos foi sacudida por um terremoto. Os dirigentes locais viram nisto um sinal divino. Apressaram-os a pedir desculpas a Paulo, e lhes restituíram a liberdade. A mulher e o sexto sentido. Todas têm poderes paranormais, casos fantásticos de vidência e premonição.